sentar. Uma alegria estar com os irmãos. Tem estado lá no alvo e Deus tem abençoado, mesmo num momento tão difícil que todos têm enfrentado. Mas é sempre bom também compartilhar a palavra com aqueles que estão aqui acompanhando online e você que veio aqui nesta noite. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4. Antes ainda de participarmos da Santa Ceia, nós vamos meditar na palavra. Filipenses 4, dos versos 6 a 9. Texto bem conhecido, mas que traz lições preciosas para o nosso coração. E a minha expectativa é que você deixe a ansiedade e busque a oração. Por que você está ansioso? Ore, ore. A oração é o lugar onde todas as outras coisas ficam em segundo plano. Por isso devemos orar sempre, como a palavra de Deus nos chama a orarmos. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Verso 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Na semana passada eu li a história de um homem, de um advogado que morava em Chicago no século XIX, o Horatio Gales Spafford. Ele se converteu ouvindo Billy Graham, e após a sua conversão, como normalmente nós nem sempre compreendemos, as coisas, ao invés de melhorarem, pioraram. Ele viu todos os seus bens sendo perdidos em um incêndio que aconteceu em Chicago nesse período. Após perder todos os seus bens, ele vai sair de viagem com a família, com a sua esposa e com 4 filhas. Na noite anterior à viagem, ele fica sabendo que não poderia viajar, mas ele iria na semana seguinte, e elas iam à frente dele, e elas saíram de viagem. No meio do caminho, houve um naufrágio. Ele perdeu as 4 filhas, morreram nesse naufrágio. A esposa sobreviveu, e ele foi ao encontro da esposa, e ele, a caminho de navio, pediu para o capitão parar o navio no lugar onde o naufrágio havia acontecido. Quando ele parou ali, ele lembrou das suas 4 filhas, e foi nesse momento que Spafford disse essas palavras: se paz há mais doce puderes gozar, se dor há mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. É uma canção, um hino que nós cantamos, sou feliz. Mas talvez você não sabia que essa declaração tinha sido feita num momento tão difícil. Porque nem sempre na dor
nós sabemos o que dizer, como orar, como se expressar. E quando nós olhamos para esse texto de Filipenses, nós lembramos que no primeiro século a igreja cristã passava por perseguições, por lutas, por angústias. E foi nesse período intenso de perseguições de Roma que os cristãos de Filipos perceberam essa ameaça constante que tirava a paz, aonde muitos eram retirados e mortos. E nesse momento o apóstolo Paulo, que também sofria perseguições, que sofreu cadeias, você já ouviu algum dissabor da vida de Paulo, ele escreve a essa igreja que enfrentava todo esse perigo iminente, e ele diz: não estejam ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados, mas façam diante de Deus conhecidas as vossas orações e súplicas. O apelo dessa carta que Paulo escreve é um apelo que revela uma promessa de Deus, a promessa daqueles que serão consolados, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades. Eu não sei quais lutas você tem enfrentado, quais angústias, mas a palavra aqui também diz que existe uma paz de Deus que excede todo entendimento, que é colocada sobre aqueles que confiam no Senhor, que sabem apresentar diante dele a sua oração. C.S. Lewis, ele transforma isso de uma maneira tão simples, dizendo: em quem buscaremos socorro, se não em alguém mais forte do que nós? Em quem você tem recorrido no momento da sua dor? Ao desespero, à ansiedade. Imagine um pai perdendo 4 filhos de uma vez, se convertendo e dizendo: agora tudo vai ficar bom, né? É assim que dizem que deve ser. Mas ele perde também os seus bens. Daí talvez você está lembrando de Jó, que passa por tudo que passou, e ainda ele diz no final da sua vida que ele sabia que o Redentor dele estava vivo, que os olhos estavam agora vendo o Rei, porque talvez você só vai encontrar a presença de Deus nos momentos mais dolorosos, quando de fato você vai deixar de lado a ansiedade, as outras coisas, e vai ao encontro de Jesus, vai ao encontro daquele que pode de verdade te socorrer. Em primeiro lugar, hoje eu quero fazer um convite, diante daquilo que esse texto nos traz nessa noite. Em primeiro lugar, troque a ansiedade pela oração. Troque. Por que você anda ansioso? Por que você anda ansiosa? Você sabe que a ansiedade não muda em nada, não muda em nada a situação. Se você dormir, ou nem conseguir dormir, preocupado com o amanhã, com os afazeres, com os problemas, com aquilo que você deseja realizar, ganhar, comprar, fazer, o que você pode acrescentar? Amanhã não pertence a mim, nem a você, pertence ao Senhor. Por isso, ore, descanse e diz: eu creio que o Senhor vai cuidar de tudo. Eu creio que o Senhor estará à frente. O Senhor cuidou de mim até aqui, vai continuar cuidando de mim. A ansiedade muitas vezes é uma escolha do nosso coração, quando nós preferimos permitir que a luta, as circunstâncias se tornem maiores do que a nossa fé, do que o nosso Deus. Nós já ouvimos falar tantas vezes que muitas vezes não enxergamos o tamanho do nosso Deus, porque estamos dando mais valor, mais importância para os nossos gigantes.
Mas quando Davi olha para Golias, ele diz: eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que o gigante era grande, mas ele sabia que o seu Deus era maior. Por isso, troque a sua ansiedade. A gente ouve hoje dizer que muitas coisas na vida nós só conseguimos mudar quando há uma troca. Por exemplo, quando você tem um vício ruim, você, na verdade, deixa aquele mau vício que te faz mal, que te destrói, por algo melhor, por algo que traz algum tipo de benefício. Agora, se você não consegue abrir mão de ficar ansioso, no lugar da ansiedade, você vai dizer: eu não vou ficar pensando, permitindo que isso tire a minha paz. Eu vou orar, eu vou descansar em Deus. A palavra diz que nós devemos estar em alerta a todo tempo, nós devemos vigiar e orar. Em todas as circunstâncias você precisa crer e saber que os nossos joelhos precisam ir ao encontro do Senhor. Tiago era conhecido como aquele que tinha joelhos de camelo, não é verdade? Porque ao invés da ansiedade, ele preferia estar aos pés de Jesus. Você tem se ajoelhado para a ansiedade? Para a preocupação? Para o desespero? Ou tem se colocado diante daquele que pode todas as coisas? Antes que a palavra me venha à boca, Ele já sabe. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu tenho pedido ou pensado. Ele é poderoso, Ele é suficiente. Por isso, troque a ansiedade pela oração. E eu fico imaginando que nós precisamos orar mais e deixar de pensar e nos desesperarmos menos. Em segundo lugar, o texto também nos convida. Se primeiro lá no verso 6 diz: não andem, se eu não preciso andar, eu posso fazer com que as minhas orações sejam conhecidas, ações de graças. Isso está aqui no verso 6 de Filipenses 4. Você vai continuar a andar ansioso se você, na verdade, não orar. Em segundo lugar, desfrute da paz que é sobrenatural. O verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando eu olho para essa palavra, paz que excede, paz que vai além, paz que não pode ser compreendida, paz que não pode ser promovida por mãos humanas, por governos terrenos. Aqui fica claro para Paulo que a paz que eles estavam esperando não era apenas uma bandeirinha branca acenando: olha, não queremos mais lutar. Não era também pegar as armas e destruir os inimigos, os adversários, mas era saber que Deus, mesmo diante de toda perseguição, derramaria uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode promover. A palavra diz em João 14:27: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, e não tenham medo. É mais ou menos a paz que Jesus leva aos discípulos quando eles estão trancados numa casa, desesperados, com medo, e Jesus entra ali como se fosse um fantasma, porque as portas estavam trancadas, e ele diz: paz seja com vocês. Quantas pessoas estão precisando de uma paz que talvez o mundo ainda não conheceu, que só aqueles que creem, só aqueles que conhecem o lugar da oração. Irmãos, eu não posso me esquecer do dia que eu estava naquela ambulância.
E quando eu pude orar e clamar a Deus, mesmo sem saber o que eu tinha, 4 anos atrás, e eu falo: Deus, o Senhor está no controle. Se for para me levar, está tudo bem. Se for para eu ficar, está tudo bem. A paz que excede todo entendimento entrou naquela ambulância, e a dor foi embora, a preocupação foi embora, a ponto de eu chegar para fazer um procedimento. Você não tem mais nada, porque a paz que o mundo não conhece, que não pode ser promovida senão pelo próprio Deus. Talvez a paz que a sua vida, que a sua casa, que o seu casamento, que o seu trabalho tem necessitado, é de uma paz sobrenatural. Ela não é natural, ela não é algo que eu possa com os meus braços promover, mas ela vem do trono de Deus. Desfrute de uma paz, desfrute de uma paz que só o Senhor pode te dar. Ele tem paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que sabe das suas guerras. E quando você para de lutar, Ele diz: deixa comigo agora e fique debaixo da minha paz. Paz, paz. Só vive em paz aquele que ora, aquele que descansa, aquele que troca a ansiedade por oração, aquele que deixa o Senhor tomar conta daquilo que é ordinário para ser extraordinário. Por último lugar, ocupe os seus pensamentos. Ocupe os seus pensamentos. Porque o texto que eu li, no verso 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, puro, digno, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem boa fama, se algum louvor há, isso ocupe o vosso pensamento, isso tome conta da sua mente. E eu começo a perceber aqui, olhando para esse texto, que Paulo está dizendo: você pode controlar aquilo que vai ocupar a tua mente. E eu vou ser muito sincero, eu não consigo controlar todos os pensamentos que vêm à minha mente. Eu penso em coisas terríveis, irmãos. Eu penso em coisas que me trazem medo. Eu penso em coisas que não são dignas, não são boas. Mas a Bíblia diz: ocupe os seus pensamentos com aquilo que é bom. Você pode escolher qual pensamento vai permanecer, vai ocupar, vai ficar com você hoje. Eu posso pensar a melhor coisa desse mundo, mas se eu não permitir que isso fique em mim, isso pode ir embora. Mas eu posso também pensar a pior besteira e ficar com ela também, fazendo mal, trazendo angústia, trazendo medo. Quantas pessoas viviam em medo porque no começo da pandemia ouviram: fica em casa, vai morrer. Passa alguns meses, a minha mãe liga desesperada, fala: ó, eu não consigo mais nada. Mas mãe, o que você está pensando? Não, eu só ouço notícia ruim. Isso tem tomado conta do meu pensamento. O que tem tomado conta do teu pensamento? O que você tem jogado? O que você tem ouvido? O que você tem conversado na sua vizinhança? O que você tem trocado com as pessoas que você convive? Para de bobeira, para de permitir que o diabo lance sobre você flechas como de fogo para inflamar a tua mente, para tirar a tua alegria, a tua paz. Mas permita que o Senhor ocupe a tua mente com aquilo que vem da palavra dEle. Leia mais a Bíblia. Por isso que você precisa orar mais, porque quando nós vamos à fonte inesgotável, isso enche e transborda dentro de mim, e toma conta do meu coração, e faz com que a minha mente seja uma mente
que seja controlada por Cristo. A sua mente não é do diabo. Alguns vão dizer, né? Cabeça vazia, oficina do capeta, né? Mas é você que permite aquilo que vai ocupar, aquilo que vai tomar conta da sua mente. Não deixe. Diga, eu não aceito esse pensamento, não quero isso para a minha vida, de jeito nenhum. Paulo está dizendo, se vocês, lá no verso 9, colocarem isso em prática, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. E eu termino essa palavra dizendo que está lá em 1 Pedro 5,7, já fazendo um convite para você. Um convite para que você seja um cristão que ore. Pare de deixar a ansiedade tomar conta do teu coração. Pare de permitir com que as lutas e as guerras não deixem você desfrutar da paz sobrenatural. E ocupe a sua mente, ocupe. Até você que às vezes não tem conversado, você que tem ficado solitário, você que já aposentou, às vezes fala, poxa, eu precisava ocupar. Ocupe, converse, leia, escreva. Dizem que isso é exercício até para evitar Alzheimer, ó. Escreva, leia em voz alta. Ocupe a sua mente com coisas boas. Quando eu vou ler a Bíblia, eu leio em voz alta, eu leio em voz baixa, eu escrevo, porque eu quero que isso ocupe o meu pensamento. O que 1 Pedro 5,7 diz? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu quero convidar você nesse momento, você que está aqui presencial, fique em pé no seu lugar. Quero que você ore junto comigo. Antes ainda de participarmos da ceia, se nós tivermos algum pedido de oração, vou pedir para o pastor Caio orar aqui nesse momento, colocando a tua vida também, colocando a sua preocupação, colocando a sua necessidade. Depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Você pode agora descansar o seu coração nesse momento. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua angústia. Como Spafford diz, se paz há mais doce, ó seja o que for, tu me fazes saber feliz, muito mais feliz. Eu estou com Jesus. Feche os teus olhos. Obrigado, Jesus. Como é precioso ouvir tua voz. Como é precioso ser alertado, orientado. Como é precioso ser direcionado pelo Senhor. Quero clamar diante do Senhor Deus, pela nossa irmã Marisa. Ela pede para que a sua família alcance um equilíbrio emocional. Nessa mesma direção, eu quero clamar pelo Rodrigo, pela Vanessa, pela Isabelle. Clamar que o Senhor coloque em ordem aquilo que está em desordem. E que os pensamentos de todos, como acabamos de ouvir, sejam ocupados por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável. Te louvamos junto com a Iracema, que tem crido que o Senhor a visita e traz cura sobre essa insônia que tem atormentado a vida da minha irmã. Nós louvamos o Senhor junto com ela, porque ela tem tomado pela fé posse dessa cura, e nós nos unimos a ela. E a cada um dos meus irmãos e irmãs e famílias que estão aqui representados,
esses que vieram até a tua casa esta noite, aqueles que recebem na sua casa a igreja. Pai, que todos nós sejamos profundamente abençoados por Ti, e que recebamos com ações de graça tudo aquilo que temos vivido, que o Senhor tem permitido que aconteça na nossa vida.